Nesta videoaula, nós vamos mostrar como usar o software GeoGebra para validar um exercício feito manualmente. Eu vou usar aqui a mesma função da videoaula anterior. Então, vamos lá. A versão do GeoGebra que eu estou usando é a 5.0 Classic. Talvez a sua entrada de dados esteja na parte inferior do software. A minha eu mudei aqui para cima. Depois você veja aí, caso queira fazer a mesma mudança. Então, vamos entrar aqui na entrada com a função, ou seja, vou digitar minúsculo F, entre parênteses de x, igual a menos x, shift circunflexo ao quadrado, menos x mais 20, e dou Enter. Note que ficou estranho aqui a posição do gráfico, não tem problema, você clica aqui na janela de movimento, no ícone de movimento, e pode modificar a função. Está aqui, está modificada, né? Rolando o botão do mouse, você aumenta ou diminui a tela. Aqui você pode também aumentar ou diminuir conforme você deseja. Então, nós temos aqui a função. Quais são as raízes? As raízes são menos 5 e 4. Né? Eu tenho que determinar a área da região entre a curva, o eixo x, e as retas. X igual a menos 8, então vamos entrar com ela, digitando x igual a menos 8, Enter, e x igual a 7, Enter. Então, ao fazer isto, eu tenho aqui as duas retas que limitam a região que eu quero calcular a área. Vamos redimensionar aqui para melhor visualizar. Clico aqui no apontador, clico na área de visualização ou janela de visualização, né? E vou escolher as propriedades. Então eu quero que o eixo x me mostre de menos 10, vou arrumar aqui, menos 10, menos 10 a 8. Não, para ficar coerente vamos colocar 10 também. Fica simétrico, menos 10 a 10. Para baixo pode deixar em 4, está de bom tamanho. Não, vamos deixar aqui menos 8. Menos 8, depois eu arrumo se for necessário. E aqui em cima 21. Pronto, na escala 1 para 5, venho aqui e coloco na escala 1 para 5. A visualização da região fica melhor. Então, o que eu quero? Calcular a área desta região, que vai de menos 8 até este ponto, que é menos 5. De menos 5 até 4, que é esta região, e esta região de 4 a 7. Para eu marcar estes extremos de integração, vamos encontrar a intersecção desta reta com o eixo x. Para isso eu venho aqui em cima, intersecção de dois objetos. Objetos é o que está desenhado aqui. Então clico sobre a reta, clico sobre o eixo x. Ele marca o ponto A. Clico sobre a reta, clico sobre o eixo x. Ele marca o ponto B. E vamos pegar as raízes também. Clico sobre a função, clico sobre o eixo x. Ele marca as duas raízes C e D. Então está aqui. Quero calcular a área desta região, desta região, desta região, nos respectivos intervalos. Como será feito isto? Bem, primeiro eu vou fazer com que o eixo x se transforme em uma função. Para isto eu vou digitar aqui na caixa de entrada g, entre parênteses x, ou seja, g de x igual a 0. Ao fazer isso, eu transformo o eixo x em uma função, g de x igual a 0. E aí eu aplico a ideia do retângulo elementar, curva superior menos curva inferior. Nesta região, curva superior menos curva inferior, e assim por diante. Então, como pedir a ele que calcule esta região? Eu venho na caixa de entrada e digito maiúsculo integral. Veja que ele já me dá algumas opções aqui.
Então, o que que eu quero? Eu quero esta aqui. Integral entre função, valor inicial e valor final. Clico nela, já aparece lá. Na primeira função, eu digito a função superior, no caso, a função g. Então, digito simplesmente g. Com a setinha direcional do teclado, digito f. Então, eu estou fazendo g menos f. Qual é o valor inicial? Seta direcional de novo, é menos 8. Seta direcional e é menos 5. E dou Enter. Note que ele já achorou a região e calculou a área, 49,5. Agora vamos pedir a ele que calcule a área desta região. Observe que aqui eu tenho que a função superior é f e a função inferior é g. Então, novamente, na caixa de entrada, maiúsculo, integral, ele vai completar. Novamente eu escolho integral entre função, está aqui. Então agora a primeira função é f, seta direcional, a segunda é g, o valor inicial é menos 5 e o valor final é 4. E dou Enter, pronto, ele já calculou a área desta outra região aqui em cima, 121,5. E finalmente a última área. Então volto à caixa de entrada, maiúscula, integral, ele já completa para mim. Novamente, função, está aqui, só que agora mudou, agora é g menos f, então eu digito g, direcional, f, valor inicial é 4, o valor final é 7. Pronto. Então, ele calculou a área das regiões, observe, ele chama isto de A, isto de B e isto de C. Note que na janela da álgebra eu tenho os valores A, que é a primeira, B, que é a segunda região, e C, que é a terceira região. Somando esses três valores, eu tenho a área da região compreendida. Caso eu queira fazer alguma alteração aqui, mudar a cor da função e tal, é simples. Você clica com o botão direito sobre a região, por exemplo, esta primeira, botão direito do mouse, propriedades, e vamos fazer alguma mudança aqui. A cor eu quero preta, o estilo, preenchimento, eu vou colocar tracejado, olha lá, veja como mudou. Aqui eu posso mudar o ângulo, inclusive, tracejado. Eu posso colocar a espessura da linha, tá certo? E para fazer as outras, basta clicar com esta mesma aba aberta, clico com o botão direito, propriedades, muda a propriedade para aquela região. Então, novamente, preto, estilo tracejado, olha lá. E a última, clico com o botão direito, propriedades, a cor é preto e o estilo também tracejado. Deixo mais grosso, vamos lá nesta aqui também, estilo deixo mais grosso, 4 e pronto. Então eu tenho aqui, né, o meu exercício resolvido. Caso eu queira colocar isso num doc, é fácil. Eu venho aqui e na barra de menus, né, e mando copiar para a área de transferência. Tem um documento aberto e ele é colado nesse documento. Eu posso montar o meu exercício. Então é assim que nós usamos o GeoGebra para validar uma questão. A função é menos x² menos x mais 20. Caso você não queira que apareça a janela da álgebra, você clicando aqui ela desaparece. Posiciona melhor a figura, clica aqui em cima, pronto. Caso eu queira novamente a janela da álgebra, exibir janela da álgebra. Lembrando que o GeoGebra tem três janelas, a janela da álgebra, a janela de visualização 2D, e ele pode também exibir a janela de visualização 3D, ou seja, você trabalha com três janelas, a álgebra, a de visualização 2D e a de visualização 3D. E isso, claro, se você estiver fazendo um desenho tridimensional, né? E ainda há uma quarta janela, que é a janela CAS, ou seja, é o cálculo simbólico. Então você entrando aqui com os valores, integral, etc., ele funciona como se fosse uma calculadora.
verifique no tutorial as possibilidades de uso do GeoGebra. Então ele tem 4 janelas, a da álgebra, a CAS, que é o cálculo simbólico, a janela de visualização e a janela 3D. O programa é bastante versátil.